Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa. Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio, mais uma semaninha começando e muita gente deve estar se perguntando como será hoje, hein? Acabou a greve dos caminhoneiros ou não? Tem combustível ou não tem? Pois é, você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais aqui no SBT Notícias, então fique ligado. Bom, gente, olha só como a paralisação dos caminhoneiros, que a gente torce para que acabe logo, já muda em muita rotina das cidades. No Rio de Janeiro, com a falta de álcool e gasolina, aumentou em 20% a procura pela conversão para o gás natural veicular, o GNV. A Associação Nacional dos Hospitais Privados informou que pronto-socorros correm o risco de fechar as portas e pacientes podem ficar sem atendimento a partir desta semana, se nenhuma medida outra imediata for adotada. Ao todo, 107 hospitais privados, entre eles os maiores do país, assinam a nota, em que manifestam grande preocupação com o ritmo atual de distribuição de insumos hospitalares no país. E daqui a pouco, ainda nessa edição aqui do SBT Notícias, todas as informações sobre a greve dos caminhoneiros. Fique ligado que a gente vai atualizar muito você que está começando essa semana para saber o que está acontecendo em todo o país sobre essa manifestação. E uma pesquisa do Serasa mostra que cresceu o número de brasileiros inadimplentes com condomínios. Além disso, os casos de ações judiciais por falta de pagamento também aumentaram. 4 horas e 48 minutos. Atenção você de casa, prepare os bolsos. As contas de luz em junho terão bandeira vermelha, a maior entre as faixas tarifárias. Com isso, haverá cobrança extra nas contas de luz de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a decisão foi tomada em razão ao fim do período chuvoso e a redução no volume dos reservatórios das usinas hidrelétricas. E agora um alerta, gente. Preste atenção. Moradores do sudoeste do Pará estão preocupados com a morte de 2 crianças por leishmaniose. Equipes de vigilância sanitária fazem visitas nas casas para informar a população. Animais também estão sendo vacinados. 60 dias é o prazo máximo para os brasileiros com câncer receberem tratamento na rede pública. Pelo menos é isso que determina a lei. Mas a realidade é bem diferente. Veja agora os detalhes na reportagem de Galton Sé. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que trabalha para que o seu Dorvalino e outros pacientes sejam atendidos rapidamente. Bom, gente, agora um susto no Ceasa de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma loja pegou fogo, olha só. Nas imagens feitas por um motorista que passava pelo local, é possível ver muita, mas muita fumaça. Olha só, uma fumaça, uma nuvem negra aí tomando conta do céu. Mas esse fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Por sorte, aí, ninguém ficou ferido. E 2 policiais civis foram pegos extorquindo comerciantes senegaleses bem no centro de São Paulo. Agora vamos mudar de assunto porque depois de 22 anos, uma letra inédita dos Mamonas Assassinas foi descoberta, gente. Olha só que interessante. Essa novidade pode bombar agora durante a Copa do Mundo da Rússia. Ouve só. 5 horas em ponto, horário de Brasília. Seguimos ao vivo aqui com o SBT Notícias até às 6 horas da manhã, para você começar essa segunda-feira muito bem informado e saber de tudo sobre a greve dos caminhoneiros. Mas antes eu tenho uma notícia para você aí de casa. Na Zona Sul aqui de São Paulo, um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com 3 suspeitos baleados e um morto. Uma pessoa que passava pelo local também foi atingida durante o tiroteio e não resistiu. Quem traz todas as informações para a gente sobre esse caso é o repórter Marcelo Bittencourt. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E o presidente Michel Temer anunciou na noite deste domingo uma redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel por 2 meses. O governo também publicou no Diário Oficial 3 medidas provisórias para atender às reivindicações dos caminhoneiros, que estão em greve e bloqueiam rodovias há mais de uma semana. Durante o pronunciamento, panelaços foram ouvidos em várias cidades do país. A Prefeitura de São Paulo anunciou o adiamento de todas as cirurgias agendadas para hoje na rede municipal. O transporte de pacientes para exames de rotina também está suspenso. Serão mantidos somente os atendimentos de urgência e emergência. A falta de abastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros não afetou somente o setor da saúde. Os últimos dias foram de corrida aos postos de combustível. A Prefeitura da capital paulista também informou que as aulas nas escolas municipais estão mantidas para esta segunda-feira.
Já a Prefeitura do Rio cancelou as aulas nas escolas e creches municipais nesta segunda. Apenas 40% dos ônibus devem circular em toda a cidade. Motoristas também formaram filas nos postos do Distrito Federal para tentar abastecer o veículo, mas nem todo mundo conseguiu. Nem mesmo a distribuição de mais de... E na noite deste domingo, o aeroporto de Brasília recebeu um reforço de 550 mil litros de querosene. O reservatório agora está com 18% da capacidade. Por isso, a orientação continua. Só serão permitidos pousos de aviões que não necessitem de abastecimento. Em Porto Alegre, com a falta de combustível, a circulação de ônibus foi prejudicada, obrigando a Prefeitura a autorizar o compartilhamento de táxis. Nesta segunda-feira, os ônibus vão rodar somente nos horários de pico. Tá difícil. Tem que usar a criatividade. Bom, gente, a greve dos caminhoneiros trouxe à tona o problema da infraestrutura de transportes no país. Quase toda a circulação de cargas do Brasil depende das rodovias. A paralisação levou brasileiros a estocarem alimentos. O mundo inteiro acompanha com atenção os desdobramentos da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, especialmente porque o país ainda vive um momento econômico muito delicado. O assunto ganhou, inclusive, destaque na imprensa internacional. 5h19, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a greve dos caminhoneiros em todo o país. Fique ligado, a gente segue ao vivo até às 6 horas da manhã. Porque agora a gente vai falar de futebol, Brasileirão. No final de semana foi disputada a 7ª rodada do campeonato. Em Porto Alegre, o Corinthians até saiu na frente do Internacional, mas levou a virada no finalzinho da partida e olha, com uma falha daquelas do lateral. O torcedor colorado driblou a crise e compareceu. Que azar, hein? E o Campeonato Brasileiro tem um novo líder, gente. É o Flamengo, que derrotou o Galo no sábado. Neste domingo, o Paraná e Atlético Paranaense não saíram do 0-0. O único invicto na competição é o São Paulo, que venceu mais uma e já é o 4º colocado. Diego Souza abriu... A seleção brasileira chega daqui a pouquinho à Inglaterra para a segunda etapa da preparação para a Copa do Mundo. O avião decolou do Rio de Janeiro no fim da tarde deste domingo. Antes do embarque, Neymar falou que ainda tem um pouco de receio em fazer alguns movimentos, mas que até a estreia no Mundial estará 100% preparado. Bruno Vicari. São 10 dias. Faltam 17 dias para a Copa do Mundo da Rússia. Tá chegando a Copa do Mundo. Bom, gente, vendido à Europa antes de completar a maioridade, Felipe Coutinho não chegou a brilhar em solo brasileiro. Foi em Liverpool, na Inglaterra, depois de um período difícil de adaptação, que o mundo descobriu o talento do meia da seleção. Neste ano, Coutinho foi contratado pelo poderoso Barcelona na segunda negociação mais cara da história do futebol. Com manifestações em todo o país, lideranças e militantes do PT defenderam a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições agora de outubro. Mesmo preso, ele deve ser confirmado como pré-candidato do partido à presidência da República. Até a urna. O SBT, o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL iniciam nesta segunda-feira uma série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. O primeiro entrevistado é Luiz Marinho, do PT. Mesmo com a libertação do americano preso na Venezuela desde 2016, os Estados Unidos não deram sinais de retirada das sanções contra o país de Nicolás Maduro. Os candidatos Ivan Duque e Gustavo Petro vão disputar o segundo turno nas eleições presidenciais na Colômbia. Quase 20 milhões de pessoas compareceram às urnas. E olha, gente, agora a gente volta a falar dos reflexos da greve dos caminhoneiros, que já completou uma semana nesta segunda-feira. Mesmo após todas as medidas tomadas pelo governo Temer, parte dos motoristas está de braços cruzados. Por isso eu vou conversar agora com a repórter Fernanda Trigueiro, que está na Marginal Tietê. Ela vai mostrar para a gente como está o movimento na capital paulista. Bom dia, Fernanda. Qual é o reflexo dessa paralisação por aí? Oi, Cássio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no SBT Notícias. Olha só, Cássio... Informações muito importantes desse início de dia de segunda-feira sobre a greve dos caminhoneiros. Bom, gente, hoje os olhos dos brasileiros estão voltados para a greve aí dos caminhoneiros. A expectativa é que as reservas de combustíveis feitas pela prefeitura da cidade durem até esta segunda-feira. Desta greve aqui na cidade.
E eu falo agora com a repórter Márcia Dantas, que está num posto de combustíveis que fica na zona leste de São Paulo. Não, a Márcia não está no ponto? O que vem agora? Já, então, Márcia Dantas vai entrar ao vivo com a gente aqui no SBT Notícias. Bom, gente, a gente vai falar um pouco sobre a mudança da rotina aí nas cidades. No Rio de Janeiro, a falta de álcool e gasolina fez muita gente recorrer ao GNV. Inclusive, a procura aumentou 20%. 5h46, agora sim a repórter Márcia Dantas vai entrar ao vivo com a gente. Ela está num posto de gasolina na zona norte de São Paulo. E lá tem gasolina, é isso, Márcia? Bom dia para você. Oi, Cássius, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o SBT Notícias. Aqui tem sim, desde... 7 governadores assinaram um documento pedindo mudanças na política de preços da Petrobras. 37 inquéritos foram abertos e 25 estados. O presidente Michel Temer assinou um novo decreto permitindo a requisição de bens. Isso significa que integrantes da Força de Segurança vão poder assumir veículos particulares para fazer o transporte de cargas essenciais. Na coletiva, o ministro da Segurança Pública fez um apelo aos grevistas. Não se esqueçam que existem famílias. Se por um lado há quem diga que a greve está prestes a acabar, de outro o movimento parece ganhar força, mesmo aí com a publicação das medidas do governo Temer no Diário Oficial. Funcionários de uma refinaria na região metropolitana de Porto Alegre resolveram cruzar os braços em apoio à paralisação dos caminhoneiros. No Rio Grande do Sul. E de volta ao Brasil, usuários de drogas da Cracolândia, no centro de São Paulo, entraram em confronto com homens da Guarda Civil Metropolitana. Foi mais um dia de confusão no local, mas, por sorte, não houve feridos. De acordo... E o governo publicou no Diário Oficial as medidas prometidas aos caminhoneiros para dar fim de vez a essa greve. A expectativa agora é para saber se a categoria vai ou não encerrar a paralisação ainda hoje. Entre as medidas divulgadas por Temer está a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel por 2 meses. Veja agora. Bom, gente, nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto, que vai trazer mais informações sobre a greve dos caminhoneiros e se esse movimento vai encerrar ou não ainda hoje. Bom dia e uma ótima segunda-feira para você de casa. Tchau!